7 em cada 10 estudantes universitários brasileiros têm usado a inteligência artificial na rotina de estudos. E claro que tem muita gente usando não para estudar de fato, mas para fazer trabalho de faculdade, dever de casa, ou seja, para fingir que estudou. O IA Modo de Usar não é sobre isso. Hoje a gente vai falar de novas ferramentas para organizar e potencializar o seu tempo de estudo. Bora lá? Antes de começar a falar das ferramentas, queria fazer aquele disclaimer, meio sermão de quem é professor também e tem visto muito aluno usando a IA para tudo. Um resumo, por melhor que seja, não substitui o ato de ler um livro, nem de assistir a uma aula, estudar um texto, ver um vídeo inteiro de uma palestra. Porque aprender algo não é como fazer um download daquela informação no cérebro. Quando você gasta tempo lendo um texto inteiro ou vendo uma aula, naquele momento ali você está fazendo ou reforçando conexões com coisas que você já aprendeu, criando novas teorias, imaginando aplicações. Então, a princípio, a IA deveria ser um apoio, um excelente apoio e não um completo substituto. Pense nas ferramentas que eu vou falar aqui como um complemento do seu estudo. E claro, não há apenas uma forma de estudar usando inteligência artificial. Até porque algumas pessoas vão preferir coisas mais visuais, outras em áudio. Sem mais delongas, vou falar das minhas ferramentas favoritas. A primeira delas é a Recall. O jeito de você usar é através de uma extensão de navegador. Depois que você instala, basta clicar no ícone aqui quando você se deparar com uma página que tem um conteúdo que você queira estudar. Eu, por exemplo, estou aqui em um vídeo do canal. Cliquei no Recall e depois de alguns segundos ele cria um resumo, que é um bom apoio para você saber em que momento que cada coisa foi falada, com links diretos para o vídeo para você ouvir de novo depois. Você pode exportar o resumo, que ele cria um documento, ou explorar na interface do Recall. Você vê que ele, inclusive, cria conexões entre diferentes tópicos, pessoas, lugares, o que ajuda se você tiver um processo mais longo de pesquisa e precisar organizar as coisas. Além de resumir e organizar, você pode criar perguntas para testar o conhecimento. Por padrão, ele gera 10 perguntas automaticamente clicando aqui, mas você pode ir customizando para definir o que é mais importante para lembrar, por exemplo. Eu deixei ele fazer perguntas em cima do resumo do vídeo que a gente gravou aqui no início de 2025, com as previsões para o ano. E olha, as perguntas foram bem pertinentes. Eu acertei 10 de 10. É sinal de que a minha memória tá boa. O Recall é só um exemplo de ferramentas que cria esses cards de perguntas e respostas que servem para você refrescar a memória. Aqui na tela eu listei algumas outras. Acho que sempre vale experimentar as amostras grátis de ferramentas diferentes antes de colocar a mão no cartão e assinar alguma. Outra forma legal de estudar é usando mapas mentais. Isso é especialmente útil quando você tem, por exemplo, a gravação de uma aula ou uma palestra que o palestrante passa por vários assuntos diferentes e você precisa organizar as ideias. O melhor app para isso, na minha opinião, é o Mapify. No site, você pode escolher que tipo de coisa você quer criar um mapa mental. Pode ser um PDF, um site ou até um áudio que você gravou da aula. Aqui eu usei novamente um vídeo de YouTube de uma conversa longa, super profunda e complexa sobre o futuro do trabalho com um economista que eu gosto. Saca só como ele já pega o conteúdo e mapeia todas as ideias bem resumidas, com os nomes dos nós, todas as conexões. É realmente muito legal e pode ser bem útil para quem é mais visual na hora de aprender. E para quem é mais de aprender ouvindo as coisas, como podcasts, vídeos, audiolivros. Aliás, eu sou um desses. Com a AI é possível escolher o que vai ser o material para o seu podcast personalizado sob demanda. O Notebook LM, que a gente já falou por aqui, tem o recurso de transformar qualquer coisa que você jogar em um podcast. Basta subir, por exemplo, um PDF, vir aqui em Studio e clicar em Generate. Você pode customizar o programa pedindo para que eles foquem em um ponto específico ou mudar a linguagem. No momento que a gente está gravando aqui, os apresentadores do podcast do Notebook LM só falam inglês. Mas é um inglês bem claro e pode ser útil inclusive para treinar a língua. Seja como for, vale experimentar. O resultado é sempre bastante impressionante e o programa é bem envolvente. Outra opção é usar o Elena Labs, que a gente também já falou por aqui em outro programa. No aplicativo deles para smartphone tem essa opção de gerar um podcast, só que pode ser também em português. Aqui, por exemplo, eu subi o PDF do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado pelo governo no ano passado. É um PDF bem grande e uns minutinhos depois os apresentadores já estavam resumindo os principais pontos, discutindo. Me conta mais sobre esse plano ambicioso. Então,
o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu achei super útil e eu tenho certeza que a gente vai ter cada vez mais capacidade de customizar essas ferramentas, melhorar os resumos, não só em áudio, em breve eu acho que a gente vai ter tudo isso em vídeo também. Mas pode ser que você prefira um jeito mais, digamos, socrático de estudar. Você pega, por exemplo, um estudo, um capítulo de livro e quer fazer mais perguntas. E aqui eu acho que o bom e velho ChatGPT brilha. Sobe um PDF aqui e faça qualquer pergunta que você quiser. Peça para ele explicar conceitos e dar exemplos. Eu posso estar lendo um livro sobre administração, digamos, que fale sobre as vantagens competitivas de Porter. E aí eu venho aqui no chat e peço para ele explicar como que isso se aplica a uma empresa real, atuando hoje, que eu conheço e faz parte do meu dia a dia. E fazer essa conexão de teoria com a prática ajuda bastante a entender melhor os conceitos. Acho que vale muito experimentar. Dica bônus. Se você está estudando para o seu TCC, escrevendo uma tese ou mestrado, ou um grande relatório que precisa de muitas referências científicas, tem um IA que eu gosto bastante, que eu acho que é uma mão na roda, que é o Consensus. A ideia aqui é descobrir qual é o consenso científico, se é que ele existe, sobre uma determinada pergunta. Aqui, por exemplo, eu pergunto se existe um consenso sobre o benefício de câmeras corporais em policiais. E ele dá um resumo e aponta os principais estudos sobre, com explicações sobre a metodologia e as conclusões de cada um. Isso pode ser um excelente ponto de partida para o seu relatório ou estudos mais profundos mesmo. E bom, essas são as minhas dicas por hoje. Como você sabe, aqui no IA Modo de Usar, a ideia é usar essas ferramentas para expandir a nossa inteligência. E tem muita coisa bacana que pode ajudar a gente. Deixa aqui nos comentários o seu método favorito de usar a IA para estudar e ajude os coleguinhas. Te espero aqui no próximo vídeo. Até!